Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. No quadro real. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus, João 17:14. Aprendizes do Evangelho à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros, senão continuado esforço contra as sombras, até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Emmanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje, com o tema no quadro real. E foi utilizada esta passagem evangélica que foi dita por Jesus e anotada pelo seu discípulo João. Diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Vamos analisar
esta passagem. Ele diz que dei-lhes a tua palavra, o que significa que Jesus está dizendo que transmitiu aos discípulos os ensinamentos do Pai. Depois vem a parte e o mundo os aborreceu. Significa que o mundo representa o sistema humano caído, com suas poderosas estruturas, valores contrários a Deus. Por isso, os discípulos que não fazem parte deste sistema são hostilizados. E, por fim, assim como eu do mundo não sou. Ele está dizendo, Jesus, que reforça, na verdade, que ele não faz parte daquele sistema. Em vez de serem moldados pelas normas do mundo, estão enraizados nos valores e no propósito de Deus. E Emmanuel vai também nos explicar, dizendo que aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Ele está nos alertando que, se nós assumimos o Evangelho de Jesus, que nós não devemos esperar facilidades humanas. Nós sabemos perfeitamente que nós estivemos em outras vidas e em outras vidas nós fizemos muitas atividades indevidas. Portanto, nós estamos aqui para reajustar aquele mal que nós fizemos no passado. E assim, nós estamos aqui para reajustar, não pagar. E para isto é necessário que nós possamos fazer cada dia mais o bem e reajustar naquilo que nós estamos precisando. Porque a maioria das vezes são aquelas virtudes ainda não adquiridas que nós caímos nas encarnações passadas. Por isso que nós temos que perceber, para que nós não possamos errar novamente no mesmo fato. Ele diz que o Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras, até a vitória final do bem. Ele está afirmando aqui, o Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço. Ou seja, não prometeu coisas fáceis. Olha, daqui para frente eu vou, mas vocês vão ter facilidades. Muito pelo contrário. Nós sabemos que no Evangelho todos eles foram perseguidos. Por isto que eles teriam que fazer esse esforço contra as sombras. O que seria isso? Seria eles levarem o Evangelho para as pessoas, independente de qualquer coisa. Se vai ser morto, se vai ser açoitado, e por isso que ele lembra de que aquilo vai dar uma vitória final do bem. Ou seja, cada discípulo daqueles entenderam que eles tinham que ir até ao final, porque Jesus assim o disse. E diz ainda na outra parte que o cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas.
ele está nos alertando para que a gente não possa ser uma flor isolada. Ou seja, nós estamos num determinado local, isolado, sem estar com o povo. Não é isso que Jesus deseja. E diz ainda que é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Essa expressão sal da terra, ele diz que é força de preservação dos princípios divinos do santuário do mundo inteiro. Então, é necessário que nós possamos fazer a preservação destes princípios divinos. Então, cabe a cada um de nós exercermos o Evangelho e, acima de tudo, também passar esses princípios para as outras pessoas. E é claro que, para que nós possamos passar, é preciso que nós estejamos também fazendo aquilo, aceitando o Jesus como ele está dizendo. E ele diz, a palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Ele está dizendo que não pode ter dúvida nenhuma. Então, uma vez aprendido esse conteúdo de Jesus, nós temos que refletir. E ao refletir, nós vamos tomar consciência. Consciência é diferente de saber. Isso disse Joana de Ângeles. Quando nós passamos a ter consciência, nós não voltaremos nunca mais. Nós temos certeza daquilo que nós estamos incorporando no nosso coração. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Foi o que ele disse, não é? Muito bem. Aí, como tem 2 pontos, ele vai dar algumas informações. A frase de Jesus, que também está inserida nesse contexto, diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse, aquele que quiser vir para acompanhar o meu evangelho, tem que renunciar a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? É nós trabalharmos o nosso interior, para que nós possamos ser uma pessoa melhor. Tirar o nosso egoísmo, nossa vaidade, nossa inveja e tudo mais. É claro que nós não vamos tirar da noite para o dia, mas lembrando que Kardec disse, reconhece o verdadeiro espírita cristão, aquele que se esforça por modificar para melhor. Então, quando Jesus disse essa frase, após renunciar, que é o caso de nós estarmos dia após dia trabalhando o nosso interior, tome a sua cruz e siga-me. O que significa? Porque nós vamos ter dores. Aquele equívoco, ou aquele erro que a gente cometia, por exemplo, mentir, nós já não passamos a mentir mais. Nós vamos sofrer por isso. Porque quando vem a verdade, ela dói. E assim por diante. E ele aqui
nos dá diversas opções para que nós possamos refletir no nosso interior. Ele diz para nós que nós temos: amai vossos inimigos. Alguém pode pensar assim, mas como eu vou amar os meus inimigos? A doutrina nos explica que amar os inimigos não é como amar os nossos amigos, aqueles que nós queremos bem. É nós não vibrarmos negativamente para eles e orarmos para eles. Olha que coisa interessante. Então, além de nós não vibrarmos negativamente para eles, pelo mal que possivelmente ele fez para nós, nós também não vamos deixar de rezar para eles. E eles vão receber aquelas vibrações. E eles, ao ver, sentir isto, o mentor dele vai mostrar que é você. De tal forma que ele passa a ser o não inimigo mais. E diz ainda que orai pelos que vos perseguem e caluniam. É mais ou menos o que já foi dito. Porque aqueles que nos perseguem são inimigos também. Aqueles que nos caluniam, de certa forma, também. Seja invejoso ou está nos perseguindo de forma negativa, naturalmente, nós temos que orar para eles. Eles estão num nível muito baixo, no sentido de estar mais perto do mal do que do bem. E ele diz também: bendizei os que vos maldizem, ou seja, aqueles que estão realmente falando mal de nós. Diz ainda que emprestai sem nada esperardes. Emprestar é quando você faz um favor para a pessoa, você faz um favor, ou até emprestar mesmo alguma coisa. Não esperar. O que é esperar? Pode ser um material, mas é mais importante nós não esperarmos que ele tenha gratidão para conosco. Não julgueis para não serdes julgados. Olha, quem é que quer ser julgado? Ninguém quer ser julgado. Portanto, se você não quer, você também não faça julgamento para com as pessoas. Muitas vezes, as pessoas vêm trazendo coisas que não são verdades. É um ponto de vista dela em relação a outra terceira pessoa. E você não pode aceitar isto como verdade, mesmo que ela seja uma amiga sua. Então não aceite. Se a pessoa vem falar alguma coisa nesse sentido, que você ouça e fique em silêncio. Porque todas aquelas pessoas que vêm falar mal dos outros para você, ela vai falar mal de você também. É um hábito que ela tem. Então, você fique calado. Por quê? Porque ela vai, da próxima vez, pensar se vai falar aquilo para você, uma fofoca, uma mentira de outra pessoa, e ela não vai, porque ela percebe que você não deu continuidade na conversa. Ela percebe. E continua dizendo: entre vós,
o maior seja servo de todos. O que significa? Muitas vezes nós queremos ser a cereja do bolo. Ou seja, dentro de todos, nós somos o melhor. Isso é prepotência. Isso é orgulho. Então, que nós não sejamos esse tipo de pessoa que age com pensamentos, palavras e obras, desdenhando as outras pessoas e achando que é o melhor. Por isso que ele diz que nós temos que ser o servo de todos. Ser servo de todos é você ajudar a todos. Não é se rebaixar, no sentido de ajudar todos. Porque aquele que é prepotente, ele não ajuda ninguém. Ele acha que sabe tudo e não quer também ajudar ninguém. E diz ainda que buscai a porta estreita. Nós sabemos que a porta estreita é aquela correta. Está de acordo com o Evangelho de Jesus. É o certo. Muitas vezes nós achamos melhor pegar a porta larga, que é mais fácil, mas ela está errada. Então, nós damos um suborno para uma pessoa, para ela facilitar alguma coisa, e é claro que aquilo vai prejudicar outras pessoas. E você está dando dinheiro. Ah, mas ele que quer receber. Bom, se ele quer receber, você não é obrigado a dar. Simples assim. Porque se você der o dinheiro, tanto você quanto ele são responsáveis pelo mal que está praticando. E diz ainda que eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Jesus está dizendo para os seus discípulos, que somos também discípulos, que nós vamos estar como se fossem ovelhas perto de lobos. Isso acontece muito. Nós temos que ter uma consciência disso, que muitas vezes pessoas que chegam até nós com má índole e que nós temos que ter esse cuidado para que nós não sejamos ali sacrificados, porque nós temos que ter essa conduta. Não vamos acolhendo palavras de qualquer pessoa, porque ela está com terceiras intenções. Então, tenhamos esta cautela. E ele conclui dizendo que no mundo tereis tribulações. Estas tribulações, nós podemos dizer que são todas estas que estão aqui sendo expostas. E principalmente as tribulações de relacionamento. Porque relacionar com o outro é difícil. Mas Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo. E para isso nós temos que ter bastante cautela também. Porque ele pode estar ali sendo um lobo. Para que possamos ter uma vida melhor. Embora com tudo isso, com todas as tribulações. E ele diz ainda, mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante.
Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Emmanuel, aqui nesta última passagem, ele está nos dizendo que essas palavras de Jesus são muito claras. É impossível aguardar o Cristo como um doador de vida fácil, porque ele não teve, ele teve exemplo. Aquilo que aconteceu com ele, é o que acontece conosco hoje. Então ele diz que nós não podemos aproximar com ele sem ter o desejo sincero de nós aprendermos e melhorar. Porque ele está dizendo que cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora. Mas também, diz ele, é trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Muito obrigado por estar aqui comigo e fique com Deus.